Você conhece as 5 gerações que convivem hoje na igreja? Eu não estou falando de 5 faixas etárias, eu estou falando de 5 mentalidades, 5 gerações que foram forjadas em mentalidades diferentes. A palavra de Deus tem resposta sobre como conviver essas gerações e como alcançarmos as novas gerações, como pais, mães, pastores e líderes. Nessa mensagem, a partir do Salmo 145, nós vamos refletir e aprender como multiplicar a vida para as próximas gerações e para as gerações atuais. Estamos entrando no mês da família. Nesse mês, vamos refletir na palavra de Deus em vários temas ligados à família. E o tema do ano nosso, quem lembra qual que é? Muito bem, mais uma vez bem forte. Mais um. E esse mês a gente vai trabalhar nós mais um. Vamos pensar nas famílias, vamos pensar nas nossas famílias e como que nós vamos ser bênção para as próximas gerações, para mais pessoas, para mais uma, para mais famílias ainda sendo alcançadas, né? E como que nós vamos nos preparar para, assim como aquela primeira geração se preparou e se dedicou ao Senhor e hoje nós estamos aqui desfrutando, nós agora temos o desafio de sermos bênção também para as próximas gerações. Nós vivemos um tempo muito especial, onde 5 gerações vivem juntas. Mas não são simplesmente 5 faixas etárias que vivem juntas. São 5 mentalidades, são 5 gerações que foram forjadas, cada uma de uma maneira diferente, com um impacto muito grande de mudanças que têm ocorrido na história e tem ocorrido muito rápido isso tudo. Nós, se olharmos para a história, para a Idade Média, para o Renascentismo, se olharmos para a Idade Moderna, nós vamos ver que tudo demora, as mudanças são mais demoradas para acontecer. Mas nos últimos 40 anos, últimos 30 anos, a história tem acelerado e as mudanças têm sido muito grandes. Nós vivemos 5 gerações nesse tempo, mas não são só faixas etárias, mas são mentalidades. Mentalidades diferentes. Por isso que o nosso tema de hoje é Nós mais 5, falando dessas 5 gerações, as 5 cadeiras geracionais. Como sermos uma igreja dessas 5 gerações, que pensa e vive e interage entre si, sendo multigeracional, intergeracional, mas também se multiplica para as próximas gerações. Vamos relembrar um pouquinho dessas gerações que estão vivendo conosco hoje. A primeira geração que convive conosco hoje é a geração dos baby boomers. É uma geração que foi forjada ali depois do pós-Segunda Guerra Mundial, uma geração da estabilidade, geração do trabalho duro, geração da estrutura das grandes organizações, dos grandes complexos e grandes instituições que valorizavam a instituição, lealdade a essas organizações. Essa geração construiu grandes coisas, grandes impérios. A segunda geração, que é aquela que nasceu ali de 1965 em diante, que é a geração X, e vai até 1980, essa é a geração X. É a minha geração. Eu sou de 74, né? Então eu estou no meio dessa geração X. É a geração da funcionalidade. Ela quer uma cadeira confortável, mais funcional, ela quer um pouco mais de independência, de mais prática. São questionadores, mas é um ceticismo mais saudável. Essa poltronazinha reclinável, busca conforto, mas sem muita ostentação, não quer construir grandes impérios, mas valoriza esse conforto, valoriza construir algo, valorizam a liberdade individual. É a geração aí a famosa geração X. E aí tem a geração Y, que é a geração Millennium. Depois dessa, a minha esposa, a Pri, eu sempre brinco que ela é a geração XY, porque ela nasceu ali no finalzinho da geração X, já entrando na geração Millennium, na geração Y. É a geração da inovação. É a geração que experimentou a globalização. É a geração que já preparou para a próxima, onde o mundo foi ficando pequeno, porque o mundo globalizado, com acesso à internet, ela começa a ter o acesso à internet. É uma geração que busca valorizar a família, busca valorizar a carreira, quer ter tudo isso e acaba não conseguindo nada, porque não consegue equilibrar muitas vezes esses pratos todos. Mas essa é a geração
Y, é a geração do nosso pastor Mateus, essa turminha aí, né? Mais jovem um pouco. E aí vem a geração Z, que é os nascidos de 97 em diante, até 2012. Essa geraçãozinha já nasceu com chip implantado, né? Ela, né, Cadu? Cadu está dando risada ali, você é dessa geração mais ou menos, Cadu, né? Ela é conectada, ela já nasceu numa realidade de internet rápida, banda larga, informação rápida, geração Z, geração da personalização, né? Já está envolvida em causas sociais, ideologicamente é pressionada por causas sociais, mas numa abordagem muito complicada, porque a geração Z, ela está tão conectada, o mundo ficou tão pequeno, que de repente você vai pegar teu filho brigando por uma causa lá do interior da Índia, que você nem sabia que existia, mas ele está tão conectado que ele está brigando por uma causa social. Né? Ele está brigando por coisas que você nem imagina, as baleias e tudo mais, ele precisa entrar nisso. É a realidade do jovem, que é questionador, sim, mas numa realidade de internet, de mundo globalizado, ele entra em causas e muitas vezes causas muito absurdas, às vezes, porque esse mundo ficou pequeno. Essa é a nossa nova geração. A minha filha está ali, é 2013, é geração Z, e meu filho é 2011, então ele é um ZA, né? Porque a geração A, a geração alfa, é essa geração que nasceu a partir de 2013, até agora. A última geração aí, né? Esse tem já um dispositivo realmente implantado, né, neles, são digitais, é a geração do algoritmo, é a geração da inteligência artificial, tudo tem resposta rápida. Você está dando uma palestra, você está falando, eles já estão verificando o que o ChatGPT está dizendo sobre aquele assunto. Né? Já estão ali conectados o tempo todo. São curiosos, adaptáveis. E serão os nossos futuros advogados, médicos, né, engenheiros. O meu medo é eles darem respostas médicas usando o ChatGPT. Né? Vai ser um perigo. Espero que eles não fiquem assim. Né, fazer cirurgia olhando, né, a inteligência artificial. Mas é a realidade. A pergunta que fica para nós, cada uma com a sua influência, cada uma forjada num ambiente, de maneira tão rápida, a pergunta que fica é como uma igreja vai viver essas 5 cadeiras, vai viver essas 5 cadeiras geracionais, vai ser uma igreja multigeracional, mas não vai ficar só no multigeracional, ela vai ser também intergeracional. O filmezinho que nós vimos, o vídeo que nós vimos, foi muito bom, porque não pegou cadeira. Foi ótimo, porque num único sofá, aquelas gerações estavam juntas. E esse é um desafio para nós. Como ser intergeracional? Como viver essas 5 gerações? Como conviver essas 5 gerações? Como manter o evangelho relevante quando cada geração foi forjada num ambiente diferente? Como integrar e comunicar cada uma dessas gerações? Como multiplicar a palavra de Deus, a vida de comunhão, de relacionamento com Deus para a próxima geração? Por que essas perguntas são importantes? Porque cada geração enfrenta os seus ídolos. Cada geração enfrenta ídolos específicos daquela geração. Os demônios são os mesmos, mas eles são criativos em criar rótulos novos para ídolos aparentemente novos. E eles seduzem geração a geração. Desde os baby boomers, que tinham seus próprios ídolos, até a geração Z, até a geração alfa, agora, ídolos específicos surgem para seduzir essas gerações e tirarem eles do foco da verdadeira adoração, de adorar o único e verdadeiro Deus, criador de todas as coisas. Lá nos baby boomers, a tentação era a ostentação, a tentação era a ostentação de impérios, de construir grandes impérios, a ostentação de construir grandes estruturas, a tentação de estabelecer processos que fossem rigorosos e esses processos dessem resultados. Veja o Fordismo, todas as tecnologias, todos os grandes conglomerados. A tentação era a tentação do nome, da reputação, algo que é bom, mas que se torna um ídolo, e se tornando um ídolo, cria
grupos e pessoas de fachada, que aparentemente é tão poderoso, mas dentro está arrebentado, dentro está destruído, porque está preocupado em transmitir aquilo que recebeu dos pais para a próxima geração e para a próxima, e eu preciso então garantir a nossa construção, aquilo que levantamos. Era fora o ídolo estava fora. E com o tempo tudo isso vai se diluindo. A cada geração, geração X, geração Y, até a geração Z, que o ídolo não está mais fora, o ídolo está dentro de si. Eu não estou preocupado mais com o materialismo, como estava preocupado, mas agora eu estou preocupado com o meu prazer. Eu estou preocupado com o meu desejo, com os meus sentimentos. E agora o ídolo está dentro da pessoa. E adorando a si mesmo e adorando o seu próprio desejo, faz como Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que eles adoram o seu próprio ventre. O hedonismo é tão forte que adora a si mesmo. E adorando a si mesmo, volta-se para si mesmo e vira coisa. Vira objetos. Por quê? Porque agora adora o prazer momentâneo. Adora a si mesmo. Qual é a resposta da palavra de Deus para isso? A resposta está na palavra. E o bom é que a palavra de Deus, a história do mover de Deus no mundo já respondeu a esses desafios. Abra lá sua Bíblia no Salmo 145. E esse salmo, o salmista vai nos mostrar a viver e vai apresentar como devemos viver a vida de um verdadeiro adorador. Se você é mais analógico como eu, pega a sua Bíblia e abra, tem papel na frente. Eu gosto dos jovens da IBB porque eles escrevem tudo, escrevem na Bíblia, rasbiscam a Bíblia. Então pegue a sua Bíblia aí. Se você é mais digital, pegue aí o seu dispositivo, né? Tem QR Code para você também acessar o esboço, mas deixa o Espírito Santo continuar falando com você e anote os toques do Espírito que vão continuar acontecendo a partir da meditação nessa palavra. Salmo 145, eu queria te convidar a ficar de pé, para que você lesse comigo, para que nós lêssemos juntos como um ato também de adoração ao Senhor, esse salmo de adoração. Você pode ler bem forte esse salmo? Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade, e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que fazes. Você pode celebrar com as palmas, glorificando a Deus. Louvado seja Deus. Pode sentar, queridos. É um desafio. O desafio subjacente já era enfrentar a idolatria. E o que o salmista faz? Ele diz: eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar com tudo que sou, com tudo que tenho. E adorando a Deus, eu vou transbordar isso para as novas gerações. E transbordando para as novas gerações, eu vou transbordar algo fundamental, que é o caráter de quem eu adoro. Então ele termina até esse versículo 13, vai terminar o Salmo 145, mostrando o caráter de Deus. Adorando a Ele,
transbordando essa adoração e revelando, então, o caráter dele. O que o salmista nos chama? Ele nos chama a sermos verdadeiros adoradores. Querido, pega essa cadeira que está do seu lado aí e traz para mim aqui na frente, essa cadeira branca. Isso, obrigado. Obrigado, Emanuel. Muito obrigado. O que o salmista nos chama é, independente da cadeira da sua geração, seja você baby boomer, seja você geração X, seja você geração Z, Y ou A, você é chamado a adorar a Deus e a sentar e a viver a cadeira do discípulo adorador. Independente da época que você nasceu, independente do contexto, da forma, das ideologias daquele tempo, nós somos chamados a isso. Se você pega o Salmo 145, abra sua Bíblia para você sublinhar, o Salmo nos convoca a uma adoração individual. Não é individualista, mas ela começa no indivíduo, individual. Ele diz, eu te exaltarei, meu Deus e Rei meu. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Um compromisso pessoal, um compromisso de um verdadeiro adorador. Uma igreja saudável, ela não se manifesta por encontros coletivos somente de adoradores. Ela pode ter a melhor banda, ela pode ter a melhor estrutura, os seus melhores telões, e ela pode ter um evento coletivo que nós chamamos de culto e nós podemos olhar e dizer, uau, como eles adoram. Mas se essa adoração não refletir no dia a dia, na nossa vida individual, na minha busca individual, nós estamos vivendo de aparências, de ritos. Estamos vivendo somente como aqueles que cumprem algum tipo de ritual, mas se esquecem rapidamente. Mas o chamado é discípulos adoradores. Um compromisso real, individual nosso de adorar. Adorar com tudo que somos e adorar com tudo que temos. É uma adoração, e eu vou chamá-la aqui, já buscando lá o que eu aprendi com o pastor Avelino, né, sobre a adoração café, eu vou chamar de adoração café. Eu aprendi com o pastor Avelino algo interessante. Um dia eu estava sentado do lado dele, e aí tinha um papel, uma folha escrito assim, Projeto Vida Plena. E na reunião eu curioso, esticando, nunca já fez isso? Curioso, olhando o papel dele. E ele falou, que estáis a bisbilhotar, menino? Aí eu, não, pastor, desculpa. Dele, não, pode ver. Eu falei, pastor, o que é? Um projeto evangelístico? Projeto Vida Plena? Né? Algum projeto, e ele é um evangelista e tal, missionário. Ele falou, não, isso aqui são as minhas vitaminas. Aí me deu o papel. Aí comecei a olhar o papel, tinha lá muitas vitaminas. Ele se cuidava da saúde dele. Mas em cima estava escrito café. E aí eu falei, mas aí aqui o café, quer dizer que tudo começa com um cafezinho? Aí ele falou, não, isso aqui é o amor a Deus, o amor café. Eu falei, amor café. Depois eu vi ele pregando isso, mas eu não tinha visto ele pregar ainda sobre isso. E aí ele falava que nós devemos amar a Deus como? Com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Você repete comigo? Com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. É esse estilo de vida, o estilo de vida de um adorador. Com todo o coração, porque nós dedicamos todos os nossos afetos prioritariamente a Deus. Ídolos desse tempo diz, os seus afetos são os seus deuses. Sentimentos se tornam deuses para você. Mas Deus fala, esses afetos, o seu coração precisa estar alinhado em adoração e rendido total a Deus. Com toda a alma, porque nós alinhamos e amamos a Deus com todas as nossas emoções e desejos. A nossa identidade, quem nós somos, nós rendemos ao Senhor. Enquanto esse mundo, os ídolos desse mundo está dizendo, olha, se você sente isso, você pode fazer isso e você pode viver assim, você é isso que você sente. E a palavra de Deus nos chama adoradores a dizer, se você sente isso e você deseja isso,
Entregue isso ao Senhor e se renda ao Senhor com a sua alma, com os seus desejos. Amor a Deus, um discípulo adorador que adora a Deus, não só com o seu coração, não só com a sua alma, mas com todas as suas energias, ou seja, com todas as suas forças. Todas as nossas forças toda a minha energia física, todos os meus recursos materiais, recursos que eu tenho à minha mão, eu rendo ao Senhor. Enquanto os ídolos desse mundo, enquanto os ídolos vão dizer, olha, as suas energias, elas são frutos de você mesmo, que é um homem que se faz, um homem que acontece, as suas energias, quando você pensa que ela é para satisfazer você, Deus está dizendo, não, você vai me adorar entregando tudo para mim. Você vai entregar o seu corpo, a sua força, e você vai entregar os seus recursos. É uma adoração de entrega, é uma adoração de entrega de tudo que sou e de tudo que tenho. Dessa forma, os ídolos não têm espaço, porque eu já rendi o que sou. Eu rendi o meu coração, eu rendi a minha alma e eu rendi a minha força ao Senhor. E amar ao Senhor com todo o entendimento. Em épocas que a gente vive, onde a informação é tão constante e um volume absurdo de informação, eu amo e adoro ao Senhor e me entrego tanto a Ele, dizendo, a minha mente é sua. E obedecendo o que a palavra de Deus diz, eu digo, eu vou levar cativo todo o pensamento ao Senhor. Porque eu adoro o Senhor com o meu entendimento. Eu vou me alimentar da palavra de Deus. Eu não vou me alimentar dos pregadores da internet. Eu não vou me alimentar dos profetas desse tempo, que o tempo todo estão jogando informação sobre mim. Mas o meu entendimento será cativo de um único amor. Amar a Deus com tudo que sou, com tudo que tenho, coração, alma, força e entendimento. Esse é o chamado para cada um de nós. Começando por nós, vivemos como esse discípulo adorador. Você tem dedicado isso ao Senhor? Você tem buscado isso? Mas esse discípulo adorador, então, como eu disse, ele não é individualista, mas começa na vida dele como indivíduo, na sua vida devocional, na sua entrega na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta ao Senhor, e isso transborda, então, para outras gerações. Me passa essa cadeira aqui, por favor. Isso, só tira a capa dela, por favor, e me passa aqui. Isso, transborda então sobre outras gerações. As outras gerações vão ser impactadas pela minha vida. Por isso que o discípulo adorador também é um discípulo multiplicador. Vai lá para o Salmo 145 de novo, versículo 3 em diante. Sublinha lá, olha o que o texto diz. Grande é o Senhor... Salmo 145, versículo 3. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos seus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a sua justiça. O que o salmista nos chama, o que ele celebra, o que ele proclama a partir dessa canção, que é esse salmo, ele diz, esse adorador não é individualista, então ele transborda sobre os demais. Ele transborda sobre as novas gerações. Ele transborda sobre as gerações futuras. Ele não está olhando somente para si. Enquanto o ídolo faz com que eu olhe para o meu umbigo e olhe só para mim, enquanto a religiosidade, que é um risco dessa segunda cadeira, de eu cair nela, faz com que eu seja somente espectador e faz com que eu olhe só para mim e seja só um cumpridor de ritos, o adorador está transbordando sobre esse grupo, sobre essa geração e dizendo, vem para cá, vem para a primeira cadeira, vem ser adorador comigo, venha adorar comigo. Líderes de pequenos grupos estão aqui hoje? Fica de pé os líderes, homens, mulheres que são líderes de pequenos grupos, pode ficar? Homens e mulheres, líderes de pequenos grupos. Você pode celebrar com palmas pela vida desses homens e dessas mulheres? Aleluia, pode sentar, queridos. O desafio que nós temos como líderes é estarmos intencionalmente pensando nas novas gerações. Intencionalmente olhando para as novas gerações. Eu lembro que em 95, 96, ali início de 96, eu estava liderando a Juventude Batista da Grande Curitiba.
E aí resolvi fazer uma pesquisa nas igrejas para ver como é que estava o trabalho dos pastores com os seus líderes de jovens, como é que estavam os trabalhos com jovens e adolescentes nas igrejas. Tive uma surpresa negativa, e creio que isso não acontece mais, mas naquela época aconteceu. Poucos pastores estavam investindo nas novas gerações. E eu tive uma surpresa. O pastor Roberto tinha recém-instalado um ministério novo, vinha já à igreja com um ministério com adolescentes, mas de repente o pastor Roberto intencionalmente se envolve num ministério que estava começando a nascer ali, chamado MED. Eu falei, nossa, MED? MED quer dizer maluco, que estranho isso. E aí marquei com o pastor. Eu queria conversar com ele para entender o porquê que ele, um pastor de uma igreja, era uma das maiores igrejas batistas de Curitiba, tinha uma reunião, e eu soube que ele tinha uma reunião quase que toda quinta-feira, com esses líderes. Estava lá o Washington, recém-casado, começando o MED, que foi um ministério de adolescentes, e que transbordou no que nós temos hoje, que é o UP, e essa juventude gigante que nós temos para a glória de Deus. Mas sabe o que tinha ali? Uma intencionalidade. Eram em torno de 30 adolescentes da época, se eu não me engano, 30, 40 adolescentes. Uma intencionalidade de uma geração em dizer, eu vou entregar o meu tempo, a minha dedicação, para forjar e formar uma nova geração. Quando nós adoramos a Deus, amamos a Deus com coração, alma, força e entendimento, amamos a Deus e adoramos a Deus café, né? Não é uma adoração água com açúcar, que pode ser a segunda cadeira, mas é um café, e café daquele robusto mesmo. Eu amo a Deus, mas eu amo também o próximo. E eu amo não o próximo, mas as próximas gerações. E esse amor é o amor como Jesus nos ensinou. Não como a lei tinha dito, para amar o próximo como a si mesmo, mas o amor como Jesus nos ensinou, dizendo, amem, eu novo mandamento vos dou, e esse mandamento é, amem uns aos outros como eu vos amei. Esse amor é sacrificial. Eu dedico isso à nova geração, e eu sacrificialmente vou abrir a minha agenda, eu sacrificialmente vou ver os meus recursos, para que essa nova geração, ela tenha a experiência com Deus, e ela não fique na cadeira 2 só de espectador, mas ela vá para a cadeira 1 como adorador também. Por isso que nós líderes, você líder de pequeno grupo é tão importante, no sentido de você sair talvez daquela rotina do pequeno grupo, de um encontro por semana, que é uma bênção, mas corre o risco de virar uma missa, repetitivo, e sentar com os homens do seu pequeno grupo, ou você que é supervisor, sentar com os homens da sua supervisão e dizer como é que nós vamos abençoar as novas gerações. Quem sabe no seu pequeno grupo as mães sentarem juntas, essas mulheres, e elas olharem e dizerem como é que nós vamos ajudar as meninas do nosso pequeno grupo, os meninos, e intencionalmente dedicar tempo para isso, e intencionalmente se organizar. E eu lembro que a gente fez isso no nosso pequeno grupo, e aí eram os meninos tocando violão no começo, desafinado, que era uma coisa. E hoje são músicos na banda. Era a gente indo e fazendo acampamentos daquelas crianças. Intencionalidade. Porque nós queríamos que aquela criança não fosse só espectadora do pai, mas ela fosse espectadora de pais adoradores, de outros pais que também adoram a Deus. E eu não fosse a única referência do meu filho, mas meu filho tivesse a referência de outros homens, cheios do Espírito Santo também, de outras mulheres, cheias do Espírito Santo, e proporcionando espaços para eles também terem a experiência com Deus. Queridos, quando nós investimos em mais espaços físicos, em prédios, em espaços, mais salas, nós estamos dizendo, nós queremos que esse adolescente, que esse pré-adolescente, que essa criança, tenha ele uma experiência com Deus. Que ele viva a sua experiência com Deus. Quando eles vão para acampamentos, quando eles vão para viagens missionárias, nós estamos proporcionando isso. O que você tem feito intencionalmente, você como pai, para a vida das novas gerações? Você, pai, tem se unido a outros pais para pensar junto como investir nas novas gerações? Ou você está sozinho na educação do teu filho? Ou talvez nem está. A convocação do Senhor é: seja esse adorador. Se una a outros homens. Mães, se una a outras mães. Conversem como as novas gerações vão ter esse impacto com o Senhor. Por quê? Porque isso vai refletir. O terceiro ponto da nossa mensagem de hoje. Refletir que nós estamos buscando viver o próprio caráter de Deus. Deus é amor, então eu quero amar como Deus ama.
Vai para a sua Bíblia de novo, Salmo 145, o versículo 8 em diante. A partir do versículo 8, ele começa a falar do caráter de Deus. O adorador busca esse caráter, busca ser transformado à imagem dele. O texto diz, o Senhor é misericordioso. Olha o caráter de Deus, misericordioso. O Senhor é compassivo, Ele é paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para com todos, e sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as suas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Chamado a uma adoração onde eu busco ser transformado à imagem daquele que eu adoro. Sabe por quê? Porque se nós não somos adoradores do único e verdadeiro Deus, se nosso estilo de vida não é um estilo de vida de adorador dele, nós vamos adorar alguma coisa. Alguma coisa vai ser adorada. Pastor, pega aquela cadeira lá para mim, só tira a capa dela e traz para mim. Nós vamos adorar algo. O ser humano tem um vazio dentro dele que só pode ser preenchido por Deus. E se ele não preenche pelo verdadeiro e único Deus, obrigado, querido, ele vai adorar alguma coisa. Não existe ateu. Ele adora alguma coisa. Eu lembro de um amigo meu na faculdade que se dizia ateu, e aí fomos conversando, e eu falei, cara, você tem um profeta. O profeta seu chama-se Nietzsche. O seu profeta chama-se Marx. E o seu Deus é o materialismo. Ou seja, ele tinha um Deus. Ninguém fica no vácuo, ninguém fica no vazio. O problema é que se eu não vivo um estilo de vida de um adorador que reflete o caráter de Deus, se eu vivo nessa cadeira aqui só do religioso, só a cadeira do morno, a cadeira de alguém que vive na inércia, teve um pai, teve uma mãe, teve alguém que adorou o Senhor, viu os milagres de Deus, experimentou os milagres de Deus, mas quando chegou aqui, colocou o carro na banguela. E ele está descendo. E você acha que está tudo ok. Porque eu ainda sigo e faço e obedeço alguns mandamentos, eu vou na igreja, mas eu não tenho uma experiência, eu não vivo como um verdadeiro adorador, eu estou na inércia. E o problema é que viver na inércia, na banguela, no carro no ponto morto, sem motor ligado, é que outros deuses vão tomar espaço. E eu vou estar aqui, cantando na igreja. Eu vou estar aqui, participando de alguns eventos religiosos, mas o meu Deus já é outro. E aí eu estou aqui adorando a Deus e a Mamon. E o que Jesus disse? Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu posso estar aqui na inércia e eu posso estar dizendo que estou adorando a Deus, mas eu estou adorando o meu prazer, buscando a minha satisfação. Essa cadeira é a cadeira do crente espectador. Ele ouviu, ele viu as memórias, mas ele continua morto. Essa cadeira é a cadeira do crente espiritual, como diz a palavra de Deus. Ele está conectado com o Pai. Ele não é perfeito, ele erra, ele pisa na bola, mas ele não se aguenta, ele diz, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, miserável homem que sou, eu só vivo por Ti, eu quero Te adorar, eu quero Te buscar. E esse que está olhando diz, meu pai não é perfeito. Esse está olhando diz, meu pastor não é perfeito, mas o meu pastor está buscando, o meu pai está buscando, o meu líder de célula está buscando. Ele é e ele tem sede de ser e a cada dia busca ser um verdadeiro adorador. Mas esse aqui vive morno, vive das experiências dos outros. Queridos, nós corremos o risco de viver das experiências daqueles que vieram para esse prédio. Mas graças a Deus isso não tem acontecido. Nós temos visto na nossa igreja crianças na cadeira do adorador. Nós temos visto pré-adolescentes na cadeira do adorador. Adolescentes, jovens, cheios do Espírito Santo. Nós temos visto esse mover de Deus. E é por isso que vendo, experimentando e vivenciando esse mover, nós podemos transbordar para as próximas gerações. Essa cadeira é a cadeira do vazio, da idolatria. Primeiro, nessa cadeira, eu penso em Deus. Eu coloco primeiro Deus na minha vida, depois vem eu. Nessa cadeira, primeiro vem eu. E se der tempo, eu coloco Deus.
Mas o meu foco está em mim mesmo. E nessa cadeira, primeiro é eu, depois eu, depois eu e depois eu. Nessa cadeira, meu Deus é o meu prazer, minha satisfação, minha alegria. Eu me regozijo nele. Ou como diz o salmista em outra tradução, eu me deleito nele. Satisfação da minha vida. Nessa cadeira, Deus está para me satisfazer. E nessa cadeira, o meu Deus é o meu prazer. A minha satisfação é Deus para mim. Nessa cadeira eu sirvo a Deus. Eu sou um servo de Deus. Nessa cadeira, Deus está para me servir. E nessa cadeira, eu sirvo aos meus desejos, porque os meus desejos são os meus deuses. É o meu Deus. Você pode fechar os seus olhos? Qual cadeira você está sentado? Hoje o Senhor nos chama a um posicionamento. Hoje o Senhor nos chama a um novo tempo. A oportunidade de viver, de fato, como discípulos e discípulos adoradores. Queridos, como é lindo ver adolescentes evangelizando pais. Ontem, na virada social, eu conheci uma mãe, a Lilian, que me falou que foi pelo filho que ela veio para cá. E ela entregou a vida, me falou a data, se eu não me engano, 16 de fevereiro desse ano. Entregou a vida a Jesus porque ela tem um filho, um adolescente que é um verdadeiro adorador. E esse adorador fez o quê? Esse adolescente levou a sua mãe para a cadeira do adorador. Como é lindo nós vemos crianças, pré-adolescentes, senhores, senhoras, vivendo nessa cadeira do adorador. O Senhor te chama a viver a cadeira do adorador, a viver a vida do adorador, a viver a vida e o estilo de vida de um adorador, onde a sua empresa, os seus negócios, os seus estudos, a sua faculdade, a sua escola, vai ser um transbordar de adoração, porque o caráter de Deus vai ser revelado ali. E seu coração vai queimar para que o Evangelho vá até os confins da terra, para que mais adoradores conheçam vida, se tornem filhos e filhos adoradores. Você está na cadeira da mornidão, cadeira do crente carnal. O Senhor te chama a sentar na cadeira do adorador, a renunciar a ídolos que estão tomando espaço na tua vida, ídolos que têm tomado vantagem. O Senhor te chama a um novo tempo, e hoje é o tempo de você viver esse adorador que transborda sobre outras gerações.